Bom, pessoal, então dando sequência às nossas aulas de teoria eletromagnética, a partir dessa aula nós entramos no capítulo 7 e nesse capítulo a gente vai falar da parte de eletrodinâmica. Então, só lembrando, né, nós vimos no capítulo 2 a parte de eletrostática, no capítulo 3 nós solucionamos a equação de Laplace, mas ainda estávamos na eletrostática ainda. No capítulo 5 nós falamos a magnetostática e agora a gente vai entrar na eletrodinâmica. Então, diferentemente do capítulo 2, né, agora a gente vai ter os efeitos elétricos oriundos da parte de corrente elétrica. Né? Nós vimos até então só a parte de efeitos magnéticos. Então, olha só, até agora o que a gente já viu de importante, né, só relembrando, então nós vimos lá do capítulo 2 a lei de Gauss, que o divergente do E dá carga, densidade de carga sobre ε0. Nós vimos lá também que o rotacional do campo elétrico ele vale zero, dá para o regime da eletrostática. Na magnetostática nós vimos que o divergente do campo magnético vale zero e que o rotacional do campo magnético é μ0J. Essa daqui é a nossa lei de Ampère. Tá? Então, nesse capítulo, nós vamos fazer algumas modificações nessa equação e nesta aqui também, com base na eletrodinâmica. E aí, nesse ponto, nós chegaremos ao nosso objetivo inicial, que é escrever as 4 equações de Maxwell. Tá? Elas estão quase prontas, como vocês estão vendo aí na imagem, mas faltam algumas correções importantes que a gente tem que fazer. Tá? Nessas duas que estão marcadas com setas. Tá? Então, nesse capítulo, a gente cumpre nosso objetivo inicial de escrever todas as equações de Maxwell. Mas, para isso, a gente vai começar falando sobre um assunto que é, pelo menos, visto de outra forma, que é conhecido, que é a lei de Ohm. Tá? Lei de Ohm a gente conhece ela assim, né? V igual a RI. Tá? Mas aqui a gente vai ver ela de uma outra maneira. Para construir ela dessa maneira, a gente vai começar argumentando, e aí a gente não demonstra isso, vem de medições empíricas, né? Que a densidade de corrente, J, né? Deixa eu fazer contra isso. Que a densidade de corrente, ela é proporcional à força aplicada, tá? Ou melhor, é uma força por unidade de carga. Tá? Esse é um resultado geral. Então, eu estou falando para vocês que esse Fzinho ele é uma força por unidade de carga. Né? E essa constante sigma que aparece, ela não é a densidade superficial de cargas, como a gente tem escrito. Né? Estamos usando o mesmo símbolo para outra grandeza. Aqui ela vai representar a condutividade. Tá? Geralmente a gente vai ver nos livros, pelo menos os livros mais introdutórios, a gente vai geralmente trabalhar com a outra grandeza, que é a resistividade, mas a gente sabe que a resistividade é 1 sobre a condutividade. Tá? Então essa daqui seria a resistividade. Então, como vocês sabem, a resistividade ela é dada para cada um dos diferentes materiais que a gente tem, né? E são valores, a princípio, tabelados. Tá? Essa relação que eu escrevi aqui, ela foi dada de uma forma bem geral, porque se F força sobre carga, o que pode estar relacionado com o campo elétrico, né? Se vocês lembrarem, o campo elétrico é definido como força elétrica por carga elétrica. Essa relação é mais geral porque essa força ela pode ter outra natureza, como por exemplo potencial químico, força gravitacional e por aí vai, tá bom? Então a gente escreve isso de uma forma ampla. Mas para o caso da teoria eletromagnética, né, para efeitos eletromagnéticos, nós podemos escrever que a densidade de cargas, o J, né, ele pode ser escrito como o sigma
campo elétrico mais o efeito magnético, que seria V vezes B. Isso lá vem da força de Lorentz, né? A gente pode escrever dessa maneira. Para situações em que os efeitos magnéticos são desprezíveis ou não existem, né? Nós podemos escrever essa relação da seguinte maneira. J é igual a sigma, vou fazer mais bonito, com a sigma campo elétrico. Tá? Essa relação aqui, que dá o efeito elétrico, né, sobre a densidade de correntes, estou esquecendo aqui da setinha, é a lei de Ohm. Tá? A lei de Ohm ela é escrita assim, e aí cabe a gente reforçar aqui que a lei de Ohm ela não tem o mesmo status de outras leis aqui da teoria eletromagnética, por exemplo, a lei de Coulomb, a lei de Gauss, lei de Biot-Savart, lei de Faraday, lei de Ampère e por aí vai, tá? Porque existem muitas exceções à lei de Ohm, tá? Como o livro comenta, ninguém vai ganhar o prêmio Nobel se encontrar uma dessas exceções, tá? Ela é uma regra importante, mas ela não chega a ser considerada uma lei física propriamente dita, tá? Vocês sabem disso, né? Vide o caso por exemplo, da lâmpada incandescente, que tem resistividade que varia, por exemplo, com a temperatura, tá bom? E tem outros efeitos aí também que aparecem nessa parte da física. Então, olha só. Então, a gente pode só fazer um comentário aqui, né, em relação a essa lei de Ohm escrita dessa maneira, que para materiais condutores, e a gente está falando aí de cobre, prata e por aí vai, esse sigma ele tende a infinito. E para materiais isolantes, a gente tem esse sigma tendendo a zero, ok? E outra observação importante também é que se a gente está no regime de correntes contínuas, né, isso significa que, como a gente já viu no capítulo anterior, o divergente do J vale zero, tá? A gente viu isso pela equação da continuidade. Então, como a gente tem que J é igual a sigma E, né, qual que é o resultado disso? Se nós aplicarmos o divergente nessa equação, nós ficaremos com divergente do J é igual a divergente sigma E. Né? Como esse lado vai para zero, nós ficamos com divergente do E igual a zero. Ou seja, a gente está no regime em que nós não temos densidade de cargas, nós não temos separação de cargas, né? Nós estamos com o regime que a gente estava trabalhando lá na solução da equação de Laplace, ok? Para a gente entender melhor essa lei de Ohm dessa maneira, a gente pode fazer um exemplo, que é esse 7.1 que o livro traz para nós. Ele fala que um resistor cilíndrico de seção transversal A, de comprimento L, ele é feito de um material com condutividade sigma. Aí ele comenta, né, nessa parte aqui dos parênteses, que não necessariamente essa área ela precisa ser cilíndrica, ela pode ter esse formato qualquer que ele está mostrando. Ele vai falar para a gente que existe uma diferença de potencial constante entre as extremidades desse material, que é essa diferença V, né? E ele pergunta qual é a corrente que flui, tá? Então, para isso, a gente tem alguns resultados a considerar, né? Primeiro, a gente relembra lá o que a gente viu no capítulo 5, né? Nós vimos no capítulo 5 que a corrente, ele está falando dessa corrente aqui, da corrente total, pode ser escrito como a densidade de corrente, a integral da densidade de corrente, escalar dA. Tá? Então, como essa área ela é constante, né, nós podemos escrever daqui que a corrente vai ser simplesmente JA. Nós vimos também, logo acima, né, nessa aula, que J é igual a sigma E, né, então daqui nós também podemos tirar um valor para aquele J ali.
tá? Então, nós temos esse valor, temos esse, e nós sabemos também, seria o 3 aqui, né, que para o caso do campo elétrico, ele pode ser calculado como sendo menos o gradiente do potencial, tá? Como nós estamos falando de uma situação que o potencial é constante, então nós temos aqui, podemos escrever, deixa eu só, pode ser assim, que o potencial vai ser menos, né, a derivada do V em relação ao Z, mesmo Z chapéu ali, né, ou se a gente quiser escrever em termos do módulo, o campo elétrico aqui vai valer menos, como a variação é constante, a variação é V, e o comprimento total que ele varia é L, nós podemos escrever essa relação aqui, só voltar. Menos V sobre L. E da relação acima, que eu não comentei, porque a gente não fez essa observação, mas o nosso eixo Z aumenta, né, nesse sentido, da esquerda para a direita, e o nosso campo elétrico está apontando para os valores negativos. Como o J está apontando na mesma direção do E, né, isso significa que nessa expressão eu tenho que os valores de J são negativos, né? Então eu tenho aqui que menos J é igual a sigma, menos sigma E, tá? Então nós temos isso. Então juntando essas expressões, nós temos I igual a J vezes A, né? Nosso J ele aponta no valor negativo ali, então a gente pode escrever menos JA. Então podemos substituir, só não fugir do meu padrão, podemos substituir I igual a menos ficaríamos com menos, ficamos aqui com sigma E no lugar do J vezes A, né? E aí a gente pode substituir o valor do campo. Então, substituindo o valor do campo, ficamos com sigma E, sigma A, né? E aqui eu fico com V sobre L, tá? Então, nós ficamos com a relação entre corrente elétrica e potencial elétrico, diferença de potencial elétrico. Se a gente fizer isolar essa expressão, né, de outra maneira, isolar o V, nós ficamos com V é igual a L dividido por sigma sobre A vezes I, né? E se a gente reescrever o sigma em termos do ρ, que é mais comum, o ρ nesse caso, nós estamos falando da resistividade, e ele é a inversa da condutividade, nós ficamos com V igual a ρL sobre A vezes I, tá? Então, daqui é uma expressão que a gente vê com mais frequência, né? E este valor que aparece aqui dentro, este valor, né, nós damos um nome para ele, que vocês conhecem bem. Esse valor aqui é a resistência, é ρL sobre A. Então, desde o ensino médio, isso aparece para a gente, tá? Mas o que é importante a gente observar aqui é que nós temos uma relação de proporcionalidade entre tensão, diferença de potencial, né, e corrente elétrica, tá certo? Para um material com a resistência, né, com a condutividade sigma, tá certo? Então aí a gente meio que volta para aquilo que nós somos mais acostumados, né? Mas a gente sempre pode escrever que a nossa lei de Ohm, de uma forma mais geral, ela pode ser dada por isso aqui, tá? Então, a partir de agora, a gente vai ver nesse capítulo a lei de Ohm escrita desta maneira, tá bom? Então é isso.